Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. Eu sou o Rodrigo. Sou o Albert Ventura. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Você deve ter reparado aí que o som tá diferente, né? O som tá diferente, a voz tá diferente. Eu tô falando meio mais baixo do que eu costumo falar normalmente, que eu já falo gritando naturalmente, mas agora eu tô falando mais baixo. Então você deve ter reparado aí que tá diferente, é porque estamos gravando à distância hoje. Estamos gravando à distância. E deve ter reparado que tem uma pessoa diferente também. Tem um integrante novo, né, cara? Olha aí. Tem um integrante novo aí com a gente. Pra quem não conhece, o Albert Ventura é o novo integrante aí. É igual no desenho dos Power Rangers, cara. Que tem uns 5 Power Rangers, aí tem aquele Power Ranger branco, prato especial, que aparece de vez em quando pra poder dar os fortes especiais. O Albert é o nosso Power Ranger branco, mano. Só aparece quando é parada. Não, cara, a gente precisa de você hoje aqui. Dá. Eu sou aquele o verde, sou o verde. É tipo o Megazord, nossa, Rodrigo. Quando eu e tu, aí tá tudo difícil, a gente se junta, faz uma fusão, parece o Albert. Duvido, eu sou o verde ou o azul, tá ligado? Só apanha, é o primeiro a morrer. Puf. Caraca, mano, mas vamos lá. Hoje o Albert já chegou já com texto, só texto fácil pra gente poder conversar hoje. A gente já abordou aí, só texto light. A gente já abordou até o capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios. A gente vai abordar a partir do capítulo 11 até o capítulo 14 de 1 Coríntios. Então, 1 Coríntios do 11 ao 14. Vamos falar sobre mulheres na igreja, né? Mulher orando, profetizando. Vamos falar sobre cear e pecado. Vamos falar sobre lablácias. Abraços inenarrantes. Inenarrantes. Vamos falar sobre... E vamos falar também sobre a ordem no culto. Então esse podcast aí vai dar o que falar. São temas complexos. Então se você tá preparado, já bota teu cinto aí e bora pro episódio de hoje. Vamos! Caraca, já te comprou o trabalho, Vitor. O Vitor não vai ter trabalho nenhum, cara. Só faltou o tiro. Faz o tiro aí pra ele poder inserir lá no início, Rodrigo. Mas bora, vamos pro que interessa. Não vamos fugir de tema difícil hoje. Já vamos começar aí no capítulo 11, que Paulo começa falando sobre as mulheres na igreja. E para poder contextualizar, o Rodrigo, como sempre, vai dar essa honra aí. Então, gente, continuando a nossa pegada que a gente vem seguindo, tratando essa carta de Coríntios, é que Paulo ele vai mostrando, ele mostra qual é o problema que a igreja de Corinto estava tendo e depois ele traz a resposta para esse problema, né? A resposta é alguma passagem do evangelho, algum fato do evangelho que vai trazer solução para esse problema. No primeiro capítulo a gente viu que um dos problemas que a igreja de Corinto estava tendo eram divisões, eram de grupos na igreja. O segundo problema era de que pessoas estavam tendo imoralidade, né? Estavam tendo comportamento ali imoral sexualmente. A cultura estava entrando na igreja, né? Isso, a cultura estava entrando na igreja. O terceiro problema, eles estavam tendo problemas sobre a liberdade, né? Se eles podiam comer comida sacrificada ou não podiam comer, como é que eles faziam, até onde vai a liberdade que Cristo te dá. E agora, esse quarto episódio, né, sobre a carta de Coríntios, é sobre o culto, né? O encontro semanal que os cristãos faziam. Como se dava esse culto, como as pessoas estavam ali agindo nos dons do Espírito Santo, o que estava acontecendo. E para começar, né, capítulo 11, Paulo ele começa falando aqui sobre instruções sobre adoração. E só um parênteses aqui, né? Esse quarto episódio aqui é um episódio mais complicado, né? Dessa carta aqui. É das passagens mais difíceis, mais emblemáticas. Que mais traz problema, entre aspas, para interpretação ou para quem quer problematizar alguma coisa. Até o episódio que a gente mais teve trabalho aqui, né? Discutindo aqui, né? Teve, eu acho que pelo menos umas 3 conversas, né, sobre esses temas para poder a gente alinhar os pensamentos e tentar entender o que realmente Paulo tá querendo dizer em cada parte aqui, né? Tem vários pontos difíceis, né? E a gente recorre sempre a um comentário bíblico, algum outro pastor, sabe, que já tem algum conteúdo divulgado, algum livro, né? E a gente sempre busca um material, a gente não sai de cara lendo e o que a gente acha do nada, assim. Só lendo, a gente se apoia nos materiais também.
Exige um estudo. Porque o versículo 8, na verdade o capítulo 11 inteiro, alguém que é de fora pode acusar a Bíblia assim, a Bíblia, tá vendo aí? Ela é machista e tal, não sei o quê. Né? Tá vendo? A Bíblia é patriarcal, falando do sistema patriarcal de uma maneira pejorativa. A gente já falou aqui no podcast uma vez que Deus, ele, desde que o mundo é mundo, ele usa o sistema patriarcal para blindar a mulher. Lógico, em várias nações, em várias culturas, inclusive em algumas culturas bíblicas de algumas nações, esse sistema patriarcal realmente era algo opressor, algo ofensivo, algo humilhante para a mulher. Mas Abraão, Isaac e Jacó eram os pais das famílias, né? Eram os líderes, e eles de maneira alguma foram opressores, muito pelo contrário. Eles amavam, honravam, respeitavam as mulheres e colocavam as mulheres numa posição de destaque. A gente não via isso em outras culturas, mas lá em Gênesis a gente vê a mulher podendo opinar, a mulher falando, a mulher entrando em contato com Deus, a mulher em posição de destaque, uma mulher numa posição honrada, sabe? Então a gente pode pegar alguns desses textos aqui, desses primeiros capítulos que a gente vai estar abordando hoje, e se a gente não tiver um bom material, se a gente não fazer um estudo minucioso, a gente acaba acusando a Bíblia do que ela nunca foi. É verdade, mano. Vamos lá, a gente vai começar aqui já pelo versículo 3, né? Que é onde ele já começa a trazer aí um conteúdo. Ele vem aqui, estamos no capítulo 11, versículo 3. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. O Albert já falou sobre isso, sobre essa questão do homem ser uma autoridade, e a gente já gravou um podcast sobre isso, um pastor Ziel, sobre liderança servil. O próprio Deus é esse líder servil, né? O próprio Jesus é esse líder servil que ele lidera a igreja, mas também serve a igreja, distribuindo dons, como ele E esses dons são para o serviço, né, dos outros. Exatamente. Os dons são para o serviço dos outros. Então a gente vê em Cristo a nossa referência, né, de autoridade e liderança, mas uma liderança que serve, né? E o versículo, o Paulo ele vai destrinchando essa parte aí, né? Ele vai falando que todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Então vamos lá, vamos tentar conversar um pouco sobre isso. Que história é essa aí de cabeça coberta, descoberta? Desonra e honra? Qual é? Vamos lá. Vamos falar aí. Na cultura antiga, as mulheres elas usavam um véu. Esse véu ele representava a submissão, né, que ela tinha ao marido. Sinal de que ela estava casada, né? O principal sinal de que ela estava casada. Basicamente era um sinal de que a mulher ali recatada, era uma mulher assim séria, né? Demonstrava um sinal de respeito, o véu. Sim. Se a gente for trazer esse lá para os dias de hoje, se o véu naquela época representava uma submissão ao marido, a gente pode trazer para os dias de hoje o uso da aliança. Isso. Né? Quando a mulher casada ela retira a aliança, é como se fosse uma desonra para o marido. Assim, é uma analogia, não é a melhor das analogias. Quando a mulher esconde, né? Quando a mulher esconde a aliança, sim. Isso exatamente. Por exemplo, a mulher vai para uma festa e tira a aliança antes de ir pra festa. Por que ela tá fazendo isso? Isso aí boi. é um... Boi. É o boi. Gado demais. Todo mundo sabe que ela te trai. Mas o Paulo tá falando exatamente isso aí que vocês falaram, cara. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapado. Ou seja, a mulher não tá honrando, né, o marido, é isso que ele fala, tá desonrando a própria cabeça. Né? Naquela época... quando ele fala quando a cabeça rapada também, isso era ofensivo para as mulheres daquele contexto por conta dos cultos pagãos, né? Os cultos os cultos pagãos rapavam a cabeça das mulheres quando elas, sei lá, prostituta cultual, por exemplo. As sacerdotisas, né? Isso, rapavam a cabeça. Então não podia. Isso era uma ofensa, né, para a mulher andar de cabeça rapada. Deus queria que as mulheres cristãs da igreja fossem distintas, não fossem confundidas. As sacerdotisas normalmente elas rapavam a cabeça para praticar relação sexual, né? Basicamente isso, né?
E o véu era um símbolo ali que mostrava que a mulher era de respeito, né? Na cultura antiga, a mulher que não usava véu não era respeitada. Homem nenhum respeitava uma mulher que não usava véu. Mas agora a pergunta que fica é: Paulo aqui tá dando instruções sobre o culto. E Paulo tá falando aqui que mulheres de lá, na hora do culto, no momento de adoração, mulheres tinham que cobrir a cabeça, né? Usar o véu. Nos dias de hoje é preciso usar? Cara, eu não enxergo isso como uma obrigação, não, mano. Eu acho que, como você falou, a ideia da aliança, né, da mulher ser casada e usar a aliança, já representaria essa cabeça coberta, né? Porque a ideia dele ali, na verdade, é a mulher estar sob a autoridade de um marido, né? Pelo menos é a forma com que eu enxergo. Não sei como é que vocês enxergam isso daí. Mas é a forma com que eu enxergo. O véu não tem o mesmo simbolismo, né? Que tem hoje. Pô, é importante a gente falar. É importante a gente falar que Paulo, ele não tá proibindo a mulher de orar ou de profetizar. Ele tá proibindo de orar e profetizar com a cabeça descoberta. Ou seja, se a mulher quisesse fazer isso honrando seu marido ou com a cabeça coberta, com uso de véu na casa daquela cultura, ela poderia fazer. Muito bem colocado. E também o evangelho ele não vem derrubando toda uma cultura. Isso a gente pode notar em cada epístola, cada livro do evangelho, dos evangelhos, né? O evangelho ele começa a ir transformando a mentalidade de cada um. Ainda que a cultura, vamos supor, não seja a mais adequada para o evangelho não chega, sabe, derrubando ali aquela cultura de imediato. O evangelho vai fazendo isso progressivamente. Então, hoje em dia, olha o lapso temporal, olha a diferença cultural que tem. Então, o evangelho vai derrubando a cultura devagarzinho. Se for uma cultura, por exemplo, tipo assim, o que tem a ver hoje a mulher usar um véu? Não tem nada. Pra gente não tem nada. Pra gente não tem nada, mas era a cultura da época. Então Paulo não vai escrever uma carta por pistola falando, quem quiser usar véu pode usar e quem não quiser também não usa. Paulo não vai escrever dessa forma, ele vai tratar o véu como se fosse um assunto muito importante, porque alguém educado entende que socialmente vai dar muita confusão, os maridos não iriam aceitar, né? Os homens daquela época ia se ofender demais com aquela atitude, então ele preserva aquela cultura. Hoje em dia, a gente não tem mais essa cultura, então não há o que se preservar do usar o véu. Essa preocupação de Paulo se reflete também para o homem, quando ele fala que todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. No caso, como ele falou que o cabeça do homem é Cristo, quando ele diz que o homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, ele também se refere ao culto pagão que rolava naquela época, que os sacerdotes lá, né, sei lá como é que é o nome que fala, mano, tipo, acho que é sacerdote mesmo, de outra religião, sacerdote de outra religião. Eles dobravam também o pedaço de pano, jogava por cima da cabeça. Então Paulo tá falando, cara, assim como a mulher não pode orar sem estar com o véu, porque é o costume dessa cultura, o homem também não pode orar com a cabeça coberta, porque isso não é o costume da nossa cultura cristã. Então Paulo tá falando, homem, tira o seu negócio da cabeça aí quando você for orar. Você não precisa orar e profetizar com isso na cabeça, senão o pessoal vai confundir. Aqui não é culto pagão, não. Aqui é um culto cristão, um culto ao Cristo, né? Então, o homem não ora com a cabeça coberta porque se desonra a Cristo. E a mulher não ora com a cabeça descoberta porque desonra o marido. É isso que ele tá falando. Por isso que ele faz essa associação do cabeça do homem é Cristo, cabeça da mulher é o homem. Aí ele traz essa ideia do cabeça com a cabeça. Paulo é fabuloso demais. Genial a ilustração dele, né? É monstro, ele é um monstro. E ele, assim, quando é uma cultura demonizada, Paulo vai lá e bate de frente. Paulo não tem medo disso. Nem o apóstolo Pedro, nem os demais apóstolos, nem os evangelistas, eles não tinham medo, não. Se é algo carnal, diabólico, demoníaco, mesmo que seja impregnado naquela cultura, eles não têm medo, não. Ainda que eles morram e eles vão confrontar aquilo ali. Mesmo que eles morram confrontando, eles vão confrontar. Agora, quando é algo da cultura, sabe, que não afeta nenhum pilar da fé, eles deixam aquilo ali tranquilo. Se tiver que
sabe, mudando aquela mentalidade, vai mudando como mudou, né? Hoje em dia, não tem mais isso. E ele fala também que no capítulo 11, no versículo 16, mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Cristo. E ele faz essa separação de maneira muito intencional. Uma coisa somos nós como sociedade e outra coisa é nós, igreja de Cristo. Não sei se vocês entenderam. Entendi. Entendeu? É ele, mais uma vez, tentando preservar uma cultura que não ofende ao evangelho. Mas dizendo, não é só a sociedade também, não. Nem as igrejas de Cristo. E ele essencial. Ele tem um cuidado também para que isso também não fique extrapolado, né? Ele nivela o homem e a mulher, né? Ele fala no versículo 11 que nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. Ele coloca os dois no mesmo patamar, só que no versículo 13 e 14 ele vem falando assim, principalmente no 14, ele diz: ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido. A gente poderia pensar, peraí, então o homem não pode usar cabelo comprido hoje? Aí mais uma vez cabe a interpretação, né, e trazer para os dias de hoje. Por que era ofensivo naquele momento? Paulo tá falando, cara, o homem precisa se parecer com homem, mulher precisa se parecer com mulher, né? Hoje simples assim. Simples assim. Hoje seria, na nossa cultura aqui, né, sei lá, brasileiro, seria estranho ver um homem usando batom, saia, sutiã, por exemplo. O homem não pode usar esses bagulho, mano. Agora, na Escócia, se o cara quiser usar... Na Escócia que o homem usa saia? Eu acho que é. Então, pra aquele lado lá, se o cara quiser usar saia, não vai ser uma ofensa. Mas o homem precisa parecer com o homem na cultura que ele está inserido. E a mulher precisa parecer com a mulher na cultura que está inserida. O próximo tema aí que o apóstolo vem trazendo no próprio capítulo 11 ainda é a respeito da ceia, cara. E aí até a gente já falou sobre divisões na igreja, mas parece que a igreja de Corinto era uma igreja muito dividida e que se dividia por qualquer coisa. A gente já falou num podcast só sobre divisões lá atrás, divisões de apóstolos, né? Eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, eu sou de Pedro. E aqui, os quatro partidos ali que rolava, né? E aqui a gente vê mais uma divisão, que Paulo fala: eu estou informado de que quando se reúne na igreja, existem divisões entre vocês. Aí mais uma divisão, né? Durante a ceia. E era uma divisão social, não era isso? Ele fala que até é bom em um certo ponto, e até é bom que haja essa divisão, né? Porque aí mostra quem é de verdade. Os de verdade sei quem são. Mas essa divisão ali, ele fala que é bom que aparece quem é cristão de verdade, e isso é bom mesmo, mano. Mas esse tipo de divisão, né? A gente vê quem é crente e quem não é. Eu acho que todo tipo de divisão deixa claro quem é crente e quem não é, né? Pra quem tá de fora dessa divisão, mas pra quem tá de dentro, às vezes, não consegue perceber. Paulo, em certos momentos, ele fala que é necessário também que a heresia ocorra para que a sã doutrina prevaleça sobre o falso ensino. Sim. Porque, por exemplo, chega um falso mestre, né, pregando não o evangelho, mas pregando aquilo que o coração do homem cobiça. Quem segue esse falso mestre, né? Quem segue esse falso mestre vai mostrar que não foi convertido de verdade. Sim. Vai evidenciar os verdadeiros, né? Vai evidenciar o joio do trigo, vai separar. Vai ver que a pessoa estava lá só por um motivo alheio à fé, né? Aí é a fé. E o problema que está acontecendo aqui na igreja aqui de Corinto, porque eles se reuniam para poder cear, né? Uma reunião que eles comiam, e tinha uma galera que estava excluindo as pessoas mais pobres. Porque, assim, eu imagino que era uma reunião que todo mundo chegava ali com alimento, né? Para poder contribuir. E tinha a galera mais pobre que não podia contribuir com nada. E essa galera mais rica, né? Estava excluindo esses mais pobres. Estavam excluindo eles da comunhão. Era comum de um levar, sei lá, o vinho, o outro levar um bolo, o outro levar um pão, né? Era basicamente assim. Era a chamada festa do amor. Fica notório, né, lendo esses versículos aí do capítulo 11 aí, que era mais ou menos isso, né? Tanto que Paulo fala: você não tem casa não pra poder comer e beber? Ele fala aqui no versículo 20: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come com a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa não? Pode comer e beber? Mano, parecia que eles estavam levando caviar. Um tava levando caviar, o outro tava levando pão com mortadela, mano. Aí os caras não queriam dividir, não. O cara que comia caviar ficava só no caviar, e o outro com pão com mortadela ficava só com pão com mortadela, mano. É igual você brincar de amigo oculto, você dá um celular de presente e, sei lá, você ganha uma meia no amigo oculto. É tipo isso.
Não, ele fala na segunda parte do 22, ele fala assim: ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada tem. Tinha uma galera que não tinha o que levar também, né? E aí não tinha o que ceiar. Isso aí. E ele vai trazendo a metodologia da ceia, né? Como que deveria ser feito a ceia. E no versículo 27, ali ele fala que aquele que comeu pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí, o cara que peca, o cara que pecou, ele pode mais cear? Se você está em pecado, como é que é isso aí? Cara, o que é esse indignamente aí? Cada um examine-se a si mesmo. Se eu for me examinar mesmo a fundo, será que eu vou poder tomar ceia, mano? Eu acredito que o que traz luz a isso aí é o versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eu acredito que Paulo está falando de você cear, você participar da cerimônia sem levar em consideração a seriedade daquele momento, fazer isso de uma forma leviana, fazer de uma forma vazia, né? Irreverente, isso é a palavra que eu estava querendo lembrar. Porque acontecia, né? A gente normalmente, pega esse texto que você citou aí, Pado, versículo 29, do beber indignamente, sem discernir o corpo. A gente fala assim, se a pessoa tá fornicando, ela não pode beber. E realmente não pode. Não que tem outra interpretação diferente disso. Se a pessoa comprou e não pagou, ela não pode beber Santa Ceia. Realmente não pode. Mas o texto está dizendo dessa galera egoísta. Um levava o vinho e bebia o vinho todo sozinho, ficava chapadão no grau. O outro levava vários fandangos, comia os fandangos sozinho. O outro comia todos os fofuras. O outro levava um bolo Ana Maria, que só vem 2 pedaços e comia. Tá ligado? Não dividia nem. Em vez dele comer um bolinho Ana Maria e dar o outro pra alguém, ele não dava. Quando devia ser o contrário, né, cara? Quando devia ser o contrário, né? O momento da Santa Ceia era uma reunião de comunhão, né? Era pra ele dar... Tipo assim, se fosse o caso, ele não comia, mas pelo menos dava pra alguém, sabe? Fazia um novo convertido que acabou de se batizar, beber a Santa Ceia, ao invés dele. Se fosse o caso, né? Ele ficava de fora. Mas era um caso de egoísmo, onde eles viam que era, tipo assim, essa festa do amor que a gente fala, da celebração, do amor ágape, porque celebrava a crucificação de Cristo, tudo que Cristo fez. Celebra, sabe? Ainda, né? Não, tô falando, ainda celebra, mas naquela época a mesma consciência que a gente tem hoje, só que eles faziam dessa festa uma festa promíscua. E Paulo fala que eles bebem para a própria condenação porque eles não discernem a seriedade da Santa Ceia, sabe? Eles faziam daquela festa ali uma social, pô. Pensa, comparar uma Santa Ceia com uma social. Pô, eu queria só puxar uma parada que tu falou, Albert, só pra poder trazer luz aqui pra uma situação, porque a gente pode pensar assim, então peraí, então se eu peco, eu não posso ceiar. Existe uma diferença entre você pecar e você viver em pecado, né, cara? E você amar o pecado. Tem isso, bem colocado, Juan. Se o cara que é pecador não pudesse ceiar, a Santa Ceia só teria participado de Jesus e ninguém mais cearia, mano. Então, assim, existe uma diferença entre você pecar e você viver no pecado, né? Então, se você tá vivendo no pecado, se você tá amando o pecado, você não entendeu nada e você não está discernindo o corpo de Cristo nesse momento. Você não sabe o que está acontecendo. É um porquinho deitando e rolando na lama. É isso, você não pode simplesmente pegar a ceia ali para poder comer e beber como se nada tivesse acontecendo. Porque você não ama aquele que está sendo celebrado, a morte e a ressurreição daquele que está sendo celebrado. Você não ama, você odeia, porque você não vive, você não sabe o que ele fala. E isso, no meu ponto de vista, é não discernir o corpo de Cristo. Você ignorar aquele que está sendo celebrado. A sua vida, ignorar aquele que está sendo celebrado. Agora, se você peca e o pecado dói em você, você se arrepende daquele pecado, você tem o desejo e com a ajuda de Cristo você quer vencer aquele pecado, você está discernindo o corpo de Cristo, pô. Você está discernindo o corpo de Cristo e você está entendendo exatamente o que é. Então, assim, você pode cear. Eu acredito nisso e eu só queria pontuar isso que você falou para não ficar muito aberto. Não, perfeito. Assim, a pessoa que peca, assim, essa pessoa tem consciência que pecou, ela não vive em pecado. Tem consciência que pecou, pediu perdão e amanhã é dia de ceia. Aí essa pessoa não vai tomar
Isso aí ela tá se privando da graça de Cristo. Porque ela não vive em pecado, ela sabe que Cristo morreu exatamente pelo pecado que ela cometeu. E por que ela não vai já mudou de atitude, de comportamento? Então isso seria ruim tanto para a comunhão com os irmãos, tanto para a comunhão dela com o próprio Cristo, né? Ruim demais para a consciência dela, que é viver um sentimento de culpa. Isso aí que tu falou, Juan, tu pontuou perfeito. Pessoa que peca e sabe que pecou, mas sabe também da graça de Cristo, ela não pode nunca deixar de tomar Santa Ceia. Pô, e o versículo 30, ele vem trazendo ainda mais uma pancada ainda em quem faz isso, em quem vive em pecado e ceia como se nada tivesse acontecendo. Ele fala, por isso que existem entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Ou seja, cara, tem uma galera que tá ignorando o que é a ceia e outras pessoas estão vindo, mano, e elas não conseguem se fortalecer, não conseguem ficar saudável e não conseguem acordar porque existem pessoas ainda que se comportam de maneira completamente indigna na principal festa do cristão, né, cara? E o apóstolo Paulo continua, cara, no capítulo 12, tratando a respeito do culto, né? Só que dessa vez ele vem falando sobre os dons. E parece que mais uma vez havia uma divisão na igreja por causa dessa vez dos dons. No início do capítulo 12 ele já fala que não quer que as pessoas estejam desinformadas a respeito dos dons. Ele vem tratando sobre os dons. E aí no versículo 3... ele fala, Deus afirma anátema Jesus, ou amaldiçoado Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, a não ser pelo Espírito Santo. E aí ele vai tratando depois a respeito dos dons. Mas vamos conversar um pouco sobre essa ideia aí de falar anátema Jesus ou Senhor Jesus. O que ele estava querendo dizer com isso, na real? Só poder dar uma pincelada sobre os dons do Espírito Santo nada mais são do que, assim, são habilidades, né? São dádivas que o Espírito Santo derrama para a sua igreja, né? Para os crentes. E essas habilidades, essas dádivas são para a própria edificação da igreja, né? Para a própria edificação espiritual. E esses dons são dom de você poder falar uma palavra boa na hora certa, dom de você falar em línguas, dom de profecia. Mas aí o problema que surge como eu sei quando alguém está profetizando em nome de Deus? Como eu sei se essa profecia vem da parte de Deus, ou se não é algum outro espírito, ou se a pessoa está inventando aquilo da cabeça dela. E a primeira pista, né, a primeira resposta que Paulo nos dá, está no versículo 3 que eu estava comentando aqui, é o seguinte: se alguém diz que Jesus seja amaldiçoado, esse alguém não fala pelo Espírito de Deus. Ao mesmo tempo que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito. Ou seja, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que toda profecia vai sempre glorificar o nome de Jesus, é sempre exaltar o nome de Deus. Nenhuma profecia vai exaltar o homem, né? Vai ser uma profecia para se auto-exaltar ou vai denegrir, né, o nome de Jesus. Não, qualquer tipo de profecia é para glorificar o nome de Deus. Essa é a primeira pista que a gente encontra aqui. E quando o cara diz assim, eis que te digo, e aí ele começa a falar, dá uma impressão que às vezes é a profecia do próprio cara, né? E até essa frase já dá uma impressão de que é o próprio cara que tá ali me entregando tudo. Não dá não? Tem que tomar um cuidado com isso, né, cara? Ele tem que tomar cuidado com o skate, mano. O skate digo é fogo, mano. Tem que tomar... A gente precisa, na verdade, prestar atenção nisso que o Rodrigo falou também. Tipo, toda a profecia ela aponta para Jesus e ela precisa ser julgada. A gente vai ver isso um pouco mais pra frente. Não é aceitar tudo que alguém chega e fala pra gente. Alguém chegar e falar assim, pô, eis que eu te digo. Pô, tá bom, mano, fala. E eu vou te ouvir com a maior reverência possível. Só que depois de te ouvir, eu vou julgar aquilo que você falou, baseado na Bíblia, baseado naquilo que Cristo fala, baseado na realidade, baseado em um monte de coisa, para poder ver se isso realmente... É isso aí, para poder saber o que vai ser realmente, o que vai sair dali, se realmente veio de Deus, se realmente esse eis que eu te digo, quem tá dizendo é Deus, ou se é só um desejo da pessoa, porque isso pode acontecer, cara. Uma pessoa pode chegar pra gente e falar, achar que é algo que Deus tá querendo falar com a gente, mas na verdade é só um desejo que a pessoa tem pra nossa vida. Deus tá falando pra mim que você vai casar semana que vem. Às vezes é só um desejo que a pessoa tem que a gente se case, isso é até bonitinho. Até fofinho, tipo assim, você vê que existe um desejo da pessoa em que coisas boas aconteçam com a gente, mas precisa de um filtro espiritual pra isso. Não dá só pra poder aceitar a fofura do amiguinho, né? Muita gente valoriza muito isso, né, do eis que te digo, que ao invés de dizer que Deus está dizendo, ou Deus manda te dizer,
Parece assim que, diz sei o lá, Senhor. Assim diz o Senhor, parece que é a impressão que a pessoa é mais espiritual. Por exemplo, eu chegar pra você e falar, olha, a Bíblia diz isso, isso e isso. É uma coisa. Aí a pessoa, ao invés de fazer isso, fazendo de uma forma simples, a pessoa, ela espiritualiza isso. Ó, Deus me falou isso, eis que te digo isso, e assim, assado. E a pessoa só repete o que a Bíblia tá falando. Sim, mano. Pode acontecer vários enganos nesse sentido. E Paulo, sabendo disso, ele, querendo a saúde espiritual da igreja, ele tenta trazer um equilíbrio. Ele começa no capítulo 12, no versículo 1. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados. Tem outras versões que falam ignorantes a respeito dos dons espirituais, né? E aí ele começa a falar, quando vocês eram gentios, vocês eram conduzidos por ídolos. E aí ele fala da idolatria daqueles cristãos na vida antiga. E aí ele fala que pode cair num outro erro, mesmo dentro da igreja, que é deles começarem a idolatrar os dons espirituais, a eles começarem a se ceder, igual o Juan estava falando, de tratar uma vontade própria como se fosse um dom dado por Deus, sendo que ela só falou aquilo que ela gostaria de falar e não aquilo que o próprio Deus queria dizer. E isso acaba sendo ofensivo demais, porque é uma soberba, né, da gente. A gente se intitula o porta-voz de Deus quando Deus não disse nada. Então Paulo tenta controlar isso e combater esse engano, né, de um falso dom espiritual. E que acontece hoje, a gente vê na internet a galera zoando pra caraca com várias igrejas, exatamente por conta dessa banalização dos dons espirituais. Existia até uma preocupação também da igreja lá, da galera que estava falando em línguas, vamos supor, isso era novo, né, para a igreja, por isso que estava sendo tratado ali. Então, existia a preocupação deles, cara, o pessoal que está falando em língua ali, será que eles estão amaldiçoando Jesus? Ou será que eles estão falando coisas boas? Né? Então, assim, essa preocupação deles cara, tem um pessoal que está falando aqui em nome de Deus, será que eles estão falando para Deus mesmo ou não? E é essa preocupação também que fica relatada aí. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, mesmo que seja em línguas estranhas, né? Ou línguas existentes já, né? Mesmo que a galera não conhecesse, igual aconteceu no início de Atos, né? Mas Paulo vem trazendo aqui uma lista de dons que a gente não vai entrar agora, porque a gente vai fazer um quadro só sobre os dons, só sobre esses dons aí de Coríntios, né? Que ele começa no capítulo 12, versículo 4, e ele vai falando que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, a diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo, vai trazendo a unidade da diversidade. E ele vai trazendo depois do versículo 8 ali, que a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagre, profecia, discernimento do espírito. Ele vai trazendo mas ele foca basicamente na questão das línguas e da profecia, né? A partir do capítulo 14, ele vai deixando isso bem claro, o posicionamento dele, a gente já vai falar sobre isso. Mas é bom a gente comentar que o objetivo dos dons não é que todo mundo todo mundo fale em línguas, mas que haja uma diversidade, né? Não que todo mundo tenha o mesmo dom, pô. Exatamente, ele não quer que todo mundo tenha o mesmo dom. Ele não quer isso. Ele quer só que todo mundo se preocupe em que realmente existe uma diversidade. E não é nem que haja uma unidade na diversidade, mas uma necessidade dessa unidade na diversidade. Caraca, agora pode Caraca, mané. É uma necessidade nessa diversidade aí, cara. Existe uma necessidade porque ele vai abordando essa ideia do corpo, né? Então, assim como tem muitos membros, existe essa necessidade de que haja dons realmente, até para poder suprir as demandas da igreja no geral. Ele vai pegando aqui do versículo 12, né? Vai começar a comparar a igreja com várias pessoas que têm vários dons, né? Diferentes dons, como membros de um corpo. Ele vai dizer o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, somos um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeu, grego, escravo, quer livre. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Ou seja, a igreja é um grupo de várias pessoas diferentes, que tem habilidades diferentes. O Espírito Santo está derramando ali dons diferentes, diversificados, e mesmo que toda a igreja está bebendo do mesmo Espírito, foram batizados pelo mesmo Espírito, todo mundo ali está trabalhando em prol de uma única causa, de uma única missão. Está trabalhando em prol do corpo.
E, cara, essa analogia que Paulo faz, né, com o corpo é perfeita. Uma coisa que eu ouvi hoje, sabia que se você machucar uma determinada área do seu pé, o teu nariz sente, mano, dá alguma coisa no seu nariz. Se você, sei lá, machucar alguma área específica do teu pé, te dá uma dor de dente, pra tu ver como é que o corpo tá ligado. Doideira isso. Sim, mano, Paulo faz questão de abordar que ele faz a analogia perfeita, porque tá tudo interligado, ele faz questão de dizer isso. E ele fala também que o corpo, a gente não valoriza os maiores membros, sabe, os mais belos, às vezes são os menores. Ele fala aqui no versículo 20, os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Importante ressaltar aí, Albert, é que o apóstolo Paulo ele fala entre aspas, então a voz dele muda. Isso aí já é exegese do Novo Testamento. Fala aí, mano. Se tiver entre aspas, é voz de deboche. Né? É voz de deboche. Ele fala assim: os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, tem que ser com essa vozinha. Com essa vozinha. Ele escreve com essa voz. Isso aí é exegese e hermenêutica do Novo Testamento. Exatamente. Desprezando. Porque realmente tinha pessoas, ali a gente falando de dons, tinham pessoas, sei lá, que tinham uma palavra de sabedoria. No momento certo, ela tem sabedoria para falar algo. Ou no momento certo, ela tem uma palavra de conhecimento, sabe? Dentro do conhecimento, daquilo que ela entende de Cristo, da experiência com Deus, ela tem uma palavra de conhecimento para dar naquele momento certo. E às vezes a pessoa era, sei lá, desprezada. Mas aquele que falava em línguas, meu Deus do céu, esse que o pessoal queria até consagrar pastor. E já serve até para ser missionário. Olha o quanto que ele fala em línguas. Meu Deus, olha o grito dele agora. E aí o cara falava em línguas e o pessoal se arrepiava e queria consagrar já a sumo pastor. Ou seja, Paulo... Pode falar, Rodrigo, pode falar, foi mal. Não, nós dois interrompemos o Albert. Fala aí, pô. Ou seja, muitas das vezes a gente na igreja pensa que só é útil quem sabe cantar ou pregar, né? A igreja só dá espaço para quem canta ou prega. Esses parece que são os estrelas da igreja. Os dons, os grandes dons. Os grandes dons master. Só que, mesmo que você não tenha esse dom de cantar ou de pregar, você ainda é útil na igreja. E a pessoa, se todo mundo pregasse, só pregasse, a igreja fosse só pregação, ninguém orasse, ninguém servia, ninguém tinha misericórdia, ninguém profetizava. Não, todo mundo da igreja tem o mesmo dom de pregar. Então, que loucura seria? Ele traz aqui a mesma analogia do membro, de um corpo, né? Já pensou se o corpo todo fosse o olho? Onde estaria o ouvido? Onde estaria o olfato? Mas... mesmo que você pense que o seu dom, que aquilo que você faz na igreja possa parecer insignificante, você ainda é útil na sua igreja. Amém. Pô, ele traz aqui, cara, uma lista, né? Ele trouxe uma lista no início do capítulo 12 e agora ele traz aqui no final, ele continua, né? A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolo, em segundo lugar, profeta, em terceiro lugar, mestre, depois operadores de milagres, depois que tem dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar. Ou seja, por mais que você pense, igual o Rodrigo falou, que você não sabe fazer nada, às vezes Deus te deu o dom de você ajudar alguém em alguma coisa. E isso é dom, cara. É o dom de você administrar, né? De administrar, cara. O Rodrigo tá fazendo faculdade aí, cara. O Rodrigo tá fazendo faculdade de administração, cara. 4 anos estudando. Deus dá dom de administração, Rodrigo. Tu não precisa fazer faculdade, não. Às vezes você vê uma pessoa que não é formada em nada, que não tem curso de gestão nenhuma, excelentes administradores da igreja, e seja de pequenos ministérios, seja da própria igreja mesmo. Às vezes o tesoureiro da igreja, o cara não é um contador, né? Não é um cara que entende tudo de administração e financeira, mas você vê o zelo que essa pessoa tem e o cuidado que ela tem com as coisas de Deus, e você consegue perceber claramente o dom de Deus ali, cara. Claramente. Não sei se vocês reparam isso também, né? Não reparo, com certeza. Tu vê pessoas que, tipo assim, são, sei lá, são humildes no sentido geral, cara. No sentido, assim, financeiro, no sentido intelectual. Pessoas mesmo bem humildes mesmo. E você vê essas pessoas fazendo coisas que só o Espírito Santo para poder ajudar. Não tô menosprezando essas pessoas, mas
você percebe Deus fazendo as coisas, você percebe Deus tocando nos corações, Deus mudando realidades ali, pessoas que não sabem nem ler, que aprendem a ler a Bíblia por amor a Cristo. Então você vê diversas formas Deus trabalhando, né, na vida dessas pessoas, dando dons. Paulo, ele não traz uma lista de dons aqui fechado, ele traz uma lista com exemplos. Então tem diversos outros dons aqui, porque se fosse uma lista fechada, ele tinha resumido tudo num lado só. Mas ele foi dando exemplos, e à medida que ele foi escrevendo, ele foi falando de outros dons, de ajudar, de administrar. E então, assim, tem diversos outros dons que nem estão aqui. Ele lista alguns outros em Romanos também. Em Romanos são outros dons diferentes. Alguns que estão aqui, outros que não estão nessa lista. Então essa lista não é fechada, não existe só esses dons. Deus vai distribuindo os dons à medida que o corpo dele vai precisando, o corpo de Cristo vai precisando. Paulo termina esse capítulo 12 aqui fazendo uma série de perguntas que ele espera que a resposta seja não. Ele vem falando, será que são todos apóstolos? Não. Será que são todos profetas? Não. Será que são todos mestres? Também não. São todos operadores de milagres? Não. Tá igual aquela música do molejo, né? Essa. Não. Essa. Não. Aí eu falo, todos têm o dom de curar? Não. Todos falam em línguas? Também não. Existe, parece que um fetichezinho, né, dentro do pentecostalismo, que é o de todo mundo falar em língua, né? Não é em todas as igrejas, mas realmente tem. Igrejas não, mas existe um fetichezinho do cristão. Com certeza. Obrigatoriamente ter que falar em línguas, né? E Paulo, ele motiva ele a procurar com zelo os melhores dons. Então, o que seriam os melhores dons? No meu ponto de vista, é o dom que é mais útil na congregação que você está. O que é mais útil, né? Esse, para mim, seria o melhor dom que você poderia ter na sua congregação. É o dom de falar em línguas? Não sei. Se tiver alguém que interprete, talvez. Mas profetizar, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, de ajudar, de administrar, esses dons são muito mais importantes. Eu acho que são muito mais até relevantes para a igreja do que o próprio falar em línguas, que parece que é uma busca desenfreada por isso, né? Uma demonstração de espiritualidade, né? Não sei se vocês reparam isso também. É o único dom que edifica a si mesmo, mas normalmente não edificam outras pessoas. É um dom voltado mais para mim e não para o meu irmão. Agora, se você for reparar nos outros dons, não. É voltado mais para o meu irmão do que para mim. É isso aí, o dom nunca é pra você mesmo. E o problema da igreja de Corinto, que eles estavam indo no culto, por mais que a igreja de Corinto era uma igreja carnal, onde tinha várias pessoas imorais, era uma igreja onde tinha muitos crentes com dons. Eles estavam ali brincando ali com os dons do Espírito Santo. E aí a gente tira até um ensinamento daqui, né? Que não é só porque a igreja ali tá cheia e tá se movendo os dons do Espírito Santo, que é uma igreja santa. Não é só porque você ali tá falando em língua, está profetizando, que Deus está te aprovando, né? Que você está tendo uma vida santa. A gente até tira um ensinamento daí. Mas o que a gente aprende aqui, o que a gente vê quando lê Coríntios, parece que a igreja de Corinto, né, os crentes de lá, eles estavam meio que abusando, não sei se eu tenho uma palavra melhor para poder dizer, do uso dos dons do Espírito Santo. Eles estavam meio que querendo a experiência, né, indo pro culto só para poder profetizar por profetizar, ter apenas a experiência do dom do Espírito Santo para eles mesmos. E aqui Paulo está sendo muito claro e fala em diversos versículos do capítulo 12 que o dom do Espírito Santo é para edificação da igreja, não é para você mesmo. O Espírito Santo derrama dons pro coletivo, né, para edificação da igreja. Tanto é que depois que termina o 12, ele começa o 13 dizendo o seguinte: agora eu vou mostrar um caminho ainda mais excelente. Ou seja, ele estava mostrando um caminho, né, que ele diz antes, para buscar com dedicação os melhores dons. Ou seja, Paulo está ali exortando, gente, busca com dedicação os dons do Espírito Santo. Isso é um caminho muito bom. Só que agora eu vou mostrar para vocês um caminho melhor ainda, que é o capítulo 13, ele fala do amor. Ou seja, o amor é o melhor caminho. Os crentes de Corinto, eles estavam com os dons do Espírito Santo, sim, estavam usando os dons. Mas melhor do que você ter o dom do Espírito Santo é você usar de maneira correta. Porque Paulo fala aqui em capítulo 13, mesmo que eu tivesse todos os dons, mesmo, estou colocando aqui palavras minhas, mesmo que você tivesse o dom de profetizar, o dom de ter a fé que mova montanhas, o dom da palavra, do conhecimento, da sabedoria, se você não tiver amor, todos esses dons são inúteis. O amor nunca vai desaparecer. Quando Cristo voltar, as profecias vão desaparecer, as línguas, os dons de línguas vão desaparecer, o conhecimento vai desaparecer, mas o amor, ele nunca vai desaparecer. Então o amor é um caminho ainda mais excelente, ainda mais excelente do que buscar os dons.
Ele fala isso no último versículo do 12, e se você for ver aqui no primeiro versículo do 14, ele retoma: siga o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Ou seja, ele não está excluindo, não estou desencorajando vocês a não buscar os dons, não, continua buscando, busca os dons, mas melhor do que qualquer dom do Espírito Santo é o amor. É assim que você vai usar da melhor forma o dom que o Espírito Santo te deu é através do amor. Sim, Padinho, mais uma vez tu pontuou também bem demais isso, cara, falando da questão do amor e dizendo que a igreja tinha dons, né, mano? A igreja tinha muitos dons. Contrapartida, era uma igreja que não era saudável. Tinha muitos pecados, várias imoralidades, sejam elas sexuais. E a gente julga muitas pessoas do nosso redor. Se a pessoa tá falando em línguas, se a pessoa tá falando profecia. O que a gente deveria julgar é pelo fruto, né? Pelo fruto. E quando a gente cai nesse erro de usar o dom pra gente mesmo, a gente fica cada vez mais egoísta e cada vez mais a gente vai quebrando a unidade da igreja, sabe? E aí quando Paulo fala do amor, é como se o amor tivesse dentro dele todos os outros dons. Porque eu não posso ter um dom sem que esse dom seja recheado de amor, sabe? Exato. Ou que o amor englobe esse dom. Sabe, se eu uso o dom, é exatamente por amor a Deus, por amor aos meus irmãos. Por amor próprio também, isso. Que compartilham da mesma fé que eu. Daí quando ele fala no amor, se vocês repararem, ele fala: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes. Tudo que ia contra ao que os coríntios estavam vivendo. E o que a gente vive também nos nossos dias. Sabe, muitas vezes a gente não é paciente, muitas vezes a gente não é bondoso, muitas vezes a gente é ciumento. E aí, quando a gente tem amor, a gente começa a desfrutar dos dons de Deus, a gente vai na direção certa, que é da unidade da igreja, da edificação da igreja, e a gente usa até aqueles dons que a gente achava que não ia ter. Deus começa a derramar esses dons, sei lá, dons de cura, dons de visão, revelação, profecia, sabe? Milagres, coisas sobrenaturais começam a acontecer, porque existe ali uma unidade, porque existe ali edificação dos crentes. Então o amor, ele é o centro mesmo de tudo. O apóstolo Paulo tem uma preocupação muito grande com a forma com que as coisas são feitas, né? Ele sempre coloca em primeiro lugar o serviço ao próximo, né? A pessoa que mais se beneficia, né? A pessoa que mais se beneficia do meu amor não sou eu, mano, é o outro, né? Então você vê, não adianta nada eu usar todos os dons que Deus me deu se eu não usar com amor, mano. Então, assim, a gente precisa pensar nisso. O caminho para a utilização do dom é sempre com amor e sempre procurando servir ao próximo, né? Servir ao próximo o tempo todo. A ponto de até o apóstolo Paulo trazer essa ideia no capítulo 14, falando que quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus. E é por isso que é importante a gente puxar essa ideia do profetizar ser mais importante do que o falar em línguas, porque eu não posso dizer que o falar em línguas é egoísta, porque exige uma necessidade sim de você, com o seu espírito, né, orar para Deus, né? Mas o dom de profecias ainda é um pouco acima de tudo isso, porque ele, como o versículo 3 do capítulo 14 diz, edifica, exorta e consola o próximo, né, cara? E o dom de línguas é uma parada muito mais individual. Eu não vou falar nem que é egoísta, mas vou dizer que é individual. E que não tem função a não ser que interprete, né? No capítulo 14, Paulo ele vai colocar, né, o dom de profecia superior ao dom de línguas. Dom de profecia é diferente de dom de línguas, porque o dom de línguas, né, a pessoa ali recebe uma dádiva, uma habilidade do Espírito Santo de poder falar uma língua que as pessoas não vão entender. E quando a pessoa está falando em língua, a própria pessoa está sendo edificada. Por mais que a própria pessoa que está falando em línguas, isso acontece muito, é muito comum em igreja. Por mais que a pessoa está falando em línguas, nem ela está entendendo, mas ela está falando em espírito, ela mesma está sendo edificada. Beleza. Mas o dom de profecia, você está profetizando algo para alguém. Você está falando uma coisa que as pessoas vão entender. Está trazendo uma coisa da parte de Deus. Então, é mais racional, né? É mais racional. Você está usando para abençoar outros. O dom de língua não é para você. E Paulo fala, poxa, quem dera vocês, assim, todo mundo pudesse falar em línguas.
Mas eu preferiria que vocês tivessem o dom da profecia. Pô, isso aí que você falou foi perfeito, Rodrigo. Paulo, ele não negligencia o falar em línguas. Ele não quer que o pessoal pare de falar em línguas. Pelo contrário, ele fala no versículo 15: eu quero que todos vocês falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Ou seja, não é para poder parar de fazer algo, mas é para poder fazer mais uma outra coisa do que o falar em línguas, né? E o motivo eu acho que já está mais do que claro que ele quer, porque o falar em línguas não é tão frutífero quanto o profetizar, né? Até no final aqui no versículo 22, ele vai trazendo essa ideia de que a língua constitui um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. E esse sinal aí é no sentido negativo, né? Então, se você vai falar em línguas, ou muitas pessoas na igreja estão falando em línguas e tem descrentes lá, o apóstolo Paulo fala que as pessoas vão achar que tá meio doidão, né? Igual aconteceu em Atos. Né? Então, cara, esse pessoal tá bêbado, né? Esse pessoal aí tá meio esquisito, tá bêbado. Chaparam a madrugada toda e estão ali falando em mim. Essa ceia tá com vinho batizado. E Pedro faz questão de falar: a gente não bebeu. Isso aqui é o poder do Espírito de Deus. Eles ouviam línguas na verdade, as pessoas ouviam eles falando em línguas e se admiravam, porque eles estavam entendendo uns aos outros, falando em idiomas que eles não conheciam, né? Os cristãos, todos eles lá no mesmo ambiente, falando em línguas diferentes, e tinha alguns cristãos que estavam ali naquela oração também, que foram batizados, que eles entendiam os outros idiomas, o poder do Espírito também direcionado a missões, né? Para eles saírem das regiões ali e começarem a explorar, porque o poder do Espírito estava para que eles pudessem chegar a outros povos também, e nesse dom de línguas. E vale até pontuar isso aí também, né, cara? O dom de línguas em Atos era línguas real mesmo, outros idiomas. Era idiomas existentes, né? E não também que, assim, não existia língua dos anjos, como a gente chama, né? De estar falando direto com Deus e não é um idioma terreno. Talvez eu creio, assim, que existia, sim, língua dos anjos, dos cristãos estarem falando não um idioma terreno, mas diretamente com Deus. Mas em Atos a gente vê eles falando idiomas mesmo que as pessoas conheciam. E essa questão da profecia ser superior ao dom de línguas, eu creio também, não sei vocês, a gente não combinou, galera, você que está assistindo aí no Spotify, no YouTube, a gente não combinou, mas essas profecias, eu creio, o dom da profecia, na verdade, eu creio ser o dom da palavra, né? Não desconsiderando o dom da profecia, até porque a gente sabe que tanto lá em Atos, como na nossa experiência prática de igreja, realmente é um dom vivo. A chama do Espírito Santo faz fluir esses dons ainda hoje, mas eu creio que o dom da profecia que Paulo está falando aqui é um dom exatamente para edificação. E Paulo ele vai dizer: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar, pois quem fala em língua não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém entende, pois por meio do Espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que exorta, consola, o que edifica é a palavra, é o evangelho. E também não é algo, não é um pensamento meu. Vários batistas, presbiterianos e até mesmo os assembleanos, muitos creem nessa vertente de que esse profetizar seja pregar. Eu também acredito, mano. Eu também acredito que esse profetizar aí seja uma pregação, uma exposição, né, daquilo que do evangelho no sentido geral. Mas é importante a gente falar também, Albert e Rodrigo, é que existe um domínio disso tudo, que a gente consegue dominar tudo isso que acontece através dos dons, através do que Deus quer manifestar para a igreja através de nós. Versículo 32, já para poder finalizar esse episódio, ele fala que o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Ou seja, um pouquinho antes, no versículo 27, ele fala: no caso de alguém falar em línguas, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja alguém que interprete.
mas não havendo alguém que interprete, fique calado. Ou seja, existe um domínio. Peraí, eu vou falar, mas não tem ninguém para poder interpretar. Eu consigo dominar isso que eu tô para poder falar e eu fico calado. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Então, se eu sou um profeta, já falou 2 ou 3, eu não vou falar por cima dessas pessoas. Existe um controle disso. É por isso que o apóstolo Paulo fala que o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Agora imagina um falando em cima do outro com simples desculpa, né? Com o simples argumento de que não, eu fui tomado pelo Espírito, então eu perdi o controle. Não, isso é antibíblico. Isso é completamente antibíblico. Eu imaginava que exatamente isso acontecendo lá na igreja de Corinto. O povo usando e abusando dos dons e usava essa desculpa, né, que entrava numa histeria, que foi apoderada, possesso pelo Espírito Santo, e falar qualquer coisa um em cima do outro, e tornando o culto bagunçado. O interessante, complementando em cima do que você disse, que o caráter de Deus é para ser revelado no próprio culto. Se Deus é um Deus de decência, um Deus de ordem, o culto tem que seguir a mesma linha, tem que ser um culto decente, um culto com ordem, um culto onde as pessoas entendem, um culto racional. Ele fala isso aí, Padinho, no final do versículo 25, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Deus se revela presente. Deus se revela presente quando é um culto organizado, decente. É sobre isso, onde está tudo bem. Sobre isso. A blogueirinha do Instagram. O Rodrigo é nosso blogueiro, né, cara? O Rodrigo é o nosso blogueiro. E para poder finalizar, cara, esse capítulo, Paulo, ele diz o seguinte: procurem com zelo o dom de profetizar e não proíba que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Mais uma vez, Paulo preocupado com a revelação de Deus através do que a igreja estava fazendo. As pessoas precisavam enxergar o que estava acontecendo no culto de maneira que apontasse para Cristo. Se um descrente entrasse no culto, ele precisava entrar lá e entender que aquele culto se referia ao culto, não ao culto comum que era encontrado em Roma ou na Grécia, né? Na cidade de Corinto ali, um culto pagão, mas um culto diferente, que fosse organizado, que não fosse feito de maneira promíscua, de maneira irreverente, leviana, mas que apontasse realmente para um Deus que é justo, um Deus que é organizado, um Deus que não é um Deus de confusão, mas é um Deus de paz. É um Deus que é um Deus vivo, que está no meio do povo. Então, terminando esse episódio de hoje aí, fechando o capítulo 14, a gente motiva, né? A gente quer deixar você aí motivado a buscar os dons, né? Se você quiser realmente falar em línguas, busque esse dom, mas também busque a interpretação desse dom. Se você quiser profetizar, você ore e Deus vai te abençoar com esse dom, se for da vontade dele, se for da necessidade da igreja que você tá. Mas, independente disso, os dons que existem na tua igreja, os membros que são, teoricamente, aí, mais fracos na fé, que não entendem muito bem algumas coisas, então que você busque, né, os dons, busque aplicar esses dons com amor, busque viver em unidade com a sua igreja, né? Essa ideia de que dá para poder ser cristão de casa, eu acho que isso é a maior baboseira que tem. Pode ver aí, a igreja de Corinto tinha um monte de problema, mas tava lá, mano, reunida, e Deus tacando dom na igreja, mano, um montão de gente com dom lá. Mas o pessoal tava lá reunido, o pessoal não ficava de casa, mano, o pessoal tava lá reunido. Então eu quero motivar você justamente a isso. Fala aí. E essa questão que tu falou, a gente em momento algum vê Jesus em carne e osso andando ali em Corinto. A gente não vê Deus igual fez com Moisés, descendo numa nuvem densa, escura, com raio, trovão, fogo e fumaça no meio de Corinto. Mas como a gente enxerga Deus ali? Como a gente vê Cristo? É através da igreja. Uma igreja com dons, mas uma igreja amorosa, santificada, uma igreja que tem um equilíbrio entre esses dons, uma igreja que usa os dons para o outro, pegam as bênçãos que tem e faz fluir para o outro também, sendo elas um canal de bênção. Nisso tudo a gente vê Cristo. Amém, mano. Que a gente busque isso, mano. Que a gente busque isso, apontar
para Cristo através da nossa vida, do nosso culto, né, cara, racional, como o próprio apóstolo Paulo diz. Então que Deus abençoe a sua semana aí, espero que você tenha gostado desse episódio, que ficou um pouco mais longo que o normal, mas eu acho que foi necessário e foi edificante aí, cara. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana aí. Valeu, fica na paz. Valeu, galera. Valeu!